Muito bem, vamos direto agora para o Palácio do Planalto, onde o presidente Lula convocou os jornalistas para uma coletiva de imprensa. Vamos acompanhar. E hoje eu quero dizer para vocês que é um dia que eu me sinto muito, mas muito feliz, porque tudo que nós pensamos quando disputamos as eleições, tudo que nós pensamos quando tomamos posse, tudo que nós pensamos e que foi elaborado na comissão de transição está sendo executado e nós estamos fazendo uma colheita muito promissora nesse país. Vocês que são jornalistas sabem que os dados econômicos são os melhores dos últimos anos. Eu digo sempre que é importante lembrar que a última vez que o Brasil tinha crescido acima de 3% foi em 2010, quando eu era presidente da República, que a economia cresceu 7,5%. E ela só foi crescer outra vez acima de 3% quando eu votei a presidenta da República em 2023, surpreendendo vocês e surpreendendo o mercado, porque havia uma previsão de que o crescimento da economia seria apenas de 0,8%, foi de 3,2%. E no ano seguinte, a previsão mais otimista era do crescimento seria de 1,5% e o crescimento foi de 3,4%. E esse ano, as pessoas já começam a ficar surpreendidas com o crescimento do PIB no primeiro trimestre. Ou seja, há uma coisa acontecendo nesse país que é importante que vocês compreendam. Eu posso afirmar para vocês que nunca houve no país um momento de tanta combinação entre políticas de inclusão social que combina mais emprego, que combina mais salário, que combina, mais distribuição de programas sociais, que combina com mais PAC. Nós já executamos 711 bilhões até agora nas obras do PAC, entre obras públicas e privadas, numa demonstração de que as coisas estão andando com bastante rapidez e muitas das coisas a gente quer ver se a gente consegue entregar definitivamente até o final de 2026, porque habitualmente, muitas vezes, um governo sai, entra outro e as obras têm paralisação. Vocês sabem que eu disse na outra vez que nós encontramos 87 mil casas do Minha Casa Minha Vida paralisada. Nós encontramos quase 3 mil creches paralisadas. E esse momento extraordinário de crescimento da renda, de crescimento do salário, da geração de mais emprego, de mais política de inclusão social, de uma quantidade extraordinária de crédito que nós estamos fazendo. Anúncios como nós fizemos a semana passada da redução da energia elétrica, para que as pessoas que consomem até 80 quilowatts, não pague nada, e quem ganha até de um salário mínimo a 120, que tem a renda per capita de meio a 120, vai pagar até 120, vai ter desconto. Ou seja, isso para ajudar as camadas mais pobres da sociedade brasileira a não viver num apagão, a não viver na base do candeeiro, mesmo tendo um bico de luz dentro de casa. A medida que nós fizemos do imposto de renda é para fazer justiça nesse país. Eu tenho certeza que o Congresso Nacional vai aprovar, porque é necessário que a gente consiga desobstruir a possibilidade de viver melhor, de consumir melhor. A política do pé de meia, a política universitária que estamos fazendo, a política de tentar até 2030 só fazer com que 80% das crianças se alfabetizem até o segundo ano de escolaridade. O nosso compromisso de tentar estabelecer a maior quantidade possível de escola de tempo integral para que a gente possa definitivamente resolver o problema educacional no país é uma coisa que nós estamos comprometidos, estamos vendo acontecer e vai acontecer cada vez mais. Vocês sabem que nós anunciamos mais 102 institutos federais novos, porque nós sabemos que a mão de obra qualificada é uma necessidade para esse país. Nós já tivemos aqui o governo que dizia que
que não se preocupava com a economia era com o ministro da Economia, a agricultura era com o ministro da Agricultura, trabalho era com o ministro do Trabalho. Eu me incomodo com tudo, eu olho tudo, eu tento discutir tudo, porque tudo, muitas vezes se tem sucesso, não vem para a mesa da presidência, mas quando tem um fracasso, termina na mesa da presidência para a gente tentar resolver. Então eu estou num momento exitoso, sabe, com o resultado que estamos colhendo no Brasil, com a dificuldade de um país que sofreu um baque muito grande nos últimos 7 anos, antes da gente chegar à presidência da República, um retrocesso que jamais a gente imaginava que o Brasil pudesse receber. Quando nós anunciamos o fim, sabe, tirando do Brasil do mapa da fome em 2014, eu jamais imaginei que ia voltar à presidência da República e encontrar 33 milhões de pessoas voltando ao mapa da fome por irresponsabilidade de pessoas que não quiseram governar isso. Eu estou feliz porque essa semana eu fui visitar a transposição de água do São Francisco. Os jornalistas que trabalham mais tempo aqui nessa casa, que acompanham mais perto, sabe o sacrifício que foi a gente conseguir aprovar a transposição das águas do São Francisco. Hoje, eu poderia dizer para vocês que seria importante, quando vocês estiverem em férias, ao invés de visitar outro país, tente fazer uma visita no que aconteceu, sabe, no canal da transposição do São Francisco. Porque nós estamos atendendo 4 estados da federação, estamos tirando 13 milhões de pessoas da miséria da água, que não existiu durante muito tempo, e talvez seja o maior projeto hídrico acontecido no mundo nesse século XXI, ou quem sabe no outro século também. É importante verificar, porque é uma obra excepcionalmente importante, e eu digo que às vezes os deputados não conhecem, os jornalistas não conhecem, o governo não conhece, sabe? E muita gente não conhece, porque muita gente não sabe, porque também nós não informamos corretamente o que é o canal do São Francisco. Bem, dito isso, nós acabamos de lançar o programa Agora Tem Especialista. Essa era uma obsessão minha. E a gente sabe que quando você lança um programa, é mais ou menos como um jogo de futebol. O jogo começa e você sabe que a gente só vai ter o resultado depois dos 90 minutos, sabe? Muitas vezes parece que a gente vai ter no primeiro tempo, quando o adversário marca muito gol, como o Flamengo marcou contra o Corinthians, mas não tem problema. A gente sempre acha que vamos esperar terminar o jogo. E esse programa mais de especialista é uma obsessão que eu tentei implantar em 2009, tentei convencer a companheira Dilma e o Padilha a implantar em 2012, e finalmente nós conseguimos implantar o programa Agora Tem Especialista. É um programa que vai dar às pessoas mais humildes da sociedade, às pessoas mais carentes, o direito de ter acesso ao chamado especialista, a segunda consulta. Vai dar ao pobre o direito de ter uma máquina ressonância magnética, vai ter de fazer todos os exames que a gente pode fazer, que eu faço como presidente da República, que vocês muitas vezes fazem com os planos de saúde de vocês. Não sei se o salário de vocês dá para vocês ter bons planos de saúde, mas de qualquer forma, eu acho que a imprensa deve garantir a vocês um baita de um plano médico, porque vocês correm risco todo santo dia trabalhando na profissão de vocês. E eu estou muito feliz porque ele começou agora. Nós sabemos que nós temos que convencer os hospitais particulares a jogarem toda a força, a Santa Casa, os prefeitos, os governadores, mas eu acho que em setembro ele já estará totalmente concluído, e eu acho que será uma redenção para o povo mais humilde, que antigamente morria com uma receita de remédio na beira da cama, no criado, e não tinha dinheiro para comprar. Como farmácia popular passou a distribuir, sabe, 41 remédios considerados, sabe, de uso contínuo para as pessoas então já não precisam morrer por conta do remédio, mas morrem por conta de uma consulta ao especialista. Porque quando ele sai da primeira consulta, ele vai marcar o especialista, demora 10 meses, 11 meses, 12 meses. Aí quando ele vai no especialista, precisa fazer uma ressonância magnética, mais 12 meses, 13 meses, e a doença não espera, e também a morte não espera. Então nós estamos dando a essas pessoas mais humildes o direito. E nós temos ainda 3 coisas para a gente lançar, que nós estamos trabalhando com muito carinho. É um programa de gás,
sabe, que é quase que um gás na cesta básica das pessoas mais pobres desse país, porque não é justo a Petrobras vender um botijão de gás por R$ 37,00, saindo o gás de cozinha, sai da Petrobras por R$ 37,00, e muitas vezes ele chega em alguns estados a R$ 140,00, coitado do consumidor, R$ 120,00, ou seja, não é possível. Então nós estamos tentando elaborar, está pronto o programa, nós vamos só escolher a data de lançar. Um outro programa que nós queremos lançar é um programa forte de reforma de casa, porque tem gente que quer comprar uma casa, tem gente que já tem a casa, mas tem gente que quer fazer um quarto a mais, quer fazer uma garagem a mais, quer fazer uma cozinha a mais, quer fazer um banheiro a mais, e essa gente não tem crédito. Então nós vamos abrir uma linha de crédito para garantir que essas pessoas tenham acesso, sabe, às coisas que todo mundo tem direito a acesso, a fazer uma reforma, a fazer uma nova laje na sua casa. E também estamos trabalhando com muito afinco um programa de crédito para financiar motocicleta para os entregadores de comida desse país. Nós temos que cuidar não apenas da questão do crédito para ele comprar uma moto, mas nós temos que cuidar também de garantir que ele tem um lugar, sabe, para que ele possa fazer as necessidades básicas deles e para que ele possa, inclusive, se lavar, sabe? Ele não tem efetivamente. Então nós queremos ver se a gente dá o conforto a essas pessoas, e uma novidade que nós já estamos fazendo, que ninguém sabe, nem o Sidônio sabe, que é: em todas as concessões de estrada nesse país, haverá um lugar para os caminhoneiros descansarem, sabe, dormirem tranquilamente, com segurança, inclusive no programa, agora tem especialista, vai ter um programa de atendimento dos motoristas nesses estacionamentos. Então, bom, dito tudo isso aqui do Brasil, da minha alegria com o que está acontecendo, da tristeza com a crise aviária, sabe, no Rio Grande do Sul, que cria um problema para nós, sabe, é sempre muito ruim, mas a gente tem que saber que a nossa responsabilidade aumenta quando a gente vira o maior exportador de carne, o maior exportador de frango, o maior exportador de carne suína. Nós temos que ter responsabilidade com cuidado daquilo que a gente cria. Quando a gente exporta, não somos nós que medimos as qualidades, são os compradores que exigem a qualidade. Então isso é triste, mas ao mesmo tempo eu também estou alegre porque eu vou para a França hoje à noite. É importante lembrar, faz 13 anos que o Brasil não faz uma visita de Estado à França. A última visita foi a presidenta Dilma Rousseff que fez. Então eu fui à França, vou ter reunião com o presidente Macron e discutir assuntos de interesses globais. Certamente vamos discutir a guerra da Rússia e da Ucrânia, certamente vamos discutir o massacre do exército de Israel à faixa de Gaza, certamente vamos discutir o acordo União Europeia-Mercosul, certamente vamos discutir coisa na área da defesa, porque nós temos uma parceria na área do submarino nuclear. E, ao mesmo tempo, depois de uma visita de Estado, das reuniões com Macron, eu vou ter uma reunião com os empresários brasileiros e franceses. Nós queremos vender o bom momento do Brasil aos empresários franceses para saber se é possível atraí-los a fazer mais investimentos ou parceria privada. Depois eu vou ao Principado de Mônaco fazer um debate com os empresários sobre a economia azul. Depois eu vou receber uma homenagem na Academia Francesa de Letras. Depois eu vou receber o título de doutor honoris causa da Universidade de Paris. Depois eu vou visitar a Prefeitura de Paris. Depois eu vou ter encontro com alguns políticos de Paris. Depois eu vou a Nice participar da Conferência dos Oceanos. Sabe? Feito tudo isso, cansadinho, eu volto para cá, para que no dia 12 ou 13 eu faça um encontro com os 15 países do Caribe que estão vindo para o Brasil, para que a gente possa discutir a geopolítica na América Latina e no Caribe. Depois disso, nós vamos ter os BRICS aqui no dia 6 e 7 de julho e vamos ter algumas visitas de Estado, sabe, aqui, que é muito importante para nós. Bem, feito tudo isso, nós vamos nos preparar para continuar viajando o Brasil, para tentar desmontar toda a indústria de mentira que está sendo construída nesse país. E vocês acompanharam o famoso encontro de Fortaleza, vocês leram a respeito do que aconteceu. E essa indústria de mentira não interessa a ninguém, a não ser aos mentirosos. Bom,
eu vou também fazer uma visita na Interpol. Vou em Toulon fazer uma revista com a Interpol para discutir, junto com o meu ministro da Justiça, o papel e o combate ao crime organizado. Agora, se vocês quiserem fazer pergunta, eu vou parar de falar e vocês fazem as perguntas que vocês quiserem fazer. Só queria repetir para vocês, nem sempre a gente faz a quantidade de entrevistas que gostaria de fazer. Eu não vou jogar a culpa nos meus homens de comunicação, não, porque eu sou um pouco complicado para dar entrevista. Mas eu acho que, como nós temos muito para falar, mas muito mesmo, se tem uma coisa que nós temos para falar, sabe, é sobre economia, sobre meio ambiente, sobre desenvolvimento, sobre indústria. Vocês sabem que quantos anos vocês não ouviam falar de crescimento industrial nesse país? Quanto tempo? Nós crescemos 3,4%, ou seja, com um programa que nós lançamos chamado, sabe, Indústria Brasil, que é um investimento enorme de empresários, do crédito do BNDES, crédito do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da FINEP, ou seja, porque essa é uma razão pela qual a gente voltou a governar esse país. O Brasil não pode continuar sendo um país que um ano está na 8ª economia do mundo, no outro ano está na 12ª, está na 13ª. O Brasil precisa buscar estar entre os países mais ricos do mundo, porque nós temos tudo que precisa para a riqueza. Temos um povo extraordinariamente generoso, nós temos, sabe, a maior preservação de mata, sabe, do mundo, a nossa querida Amazônia, e nós também vamos brigar muito para que os países ricos, que já desmataram os seus países e que já poluíram demais, porque estão industrializados há 200 anos atrás, que eles paguem, sabe, o atrasado dele, para que a gente possa permitir que o Brasil, sabe, os países da América do Sul que tem mata, que tem selva amazônica, os países do Congo, ou melhor, o Congo e a Indonésia, recebam o dinheiro necessário para que a gente mantenha as florestas em pé, porque embaixo de cada copa de árvore tem um indígena, tem um pescador, tem um pequeno agricultor, tem um seringueiro, tem um extrativista, e essa gente precisa viver. Tá? Dito isso, eu me coloco à disposição da entrevista. Bom, vamos começar as perguntas. Primeiro com Edson Pérez, do portal R7. Bom dia, presidente. Eu queria saber um pouco sobre o IOF. O mercado teceu várias críticas a respeito do aumento anunciado pela Fazenda. E eu queria saber se o governo vai recuar, se sim, quais serão esses recuos e quais serão as medidas compensatórias para compensar essas ações novas que serão adotadas. Olha, eu acho que o Ministério da Fazenda está tentando fazer um reparo, que foi um acontecimento do não cumprimento de uma decisão da Suprema Corte pelos companheiros senadores, que quando aprovaram a desoneração, sabiam que tinha uma decisão da Suprema Corte que era obrigado a haver a compensação e ficaram de apresentar a compensação. O Haddad, no afã de dar uma resposta logo à sociedade, apresentou uma proposta que ele elaborou na Fazenda. Ora, se houve uma reação de que tem outras possibilidades, nós estamos discutindo essas outras possibilidades. E só para vocês saberem, não é segredo para ninguém, a 1h vai ter um almoço na minha casa, com todas as pessoas que estão participando dessa discussão, para a gente saber se o acordo está feito ou não, para anunciar o que vai fazer a compensação, sabe, que o Brasil precisa ter para colocar a nossa contas fiscais em ordem. É isso que vai acontecer. Estamos discutindo com o Senado, com a Câmara. Eu sou favorável que antes da gente mandar qualquer medida para o Congresso Nacional, é importante que vocês saibam, eu sou favorável que não tem segredo. Antes de qualquer medida que a gente mande para o Congresso Nacional, nós temos que reunir aqui, sabe, as pessoas que são parceiros nisso. O presidente do Senado, o presidente da Câmara, os líderes dos partidos, são 12 líderes, sabe, que têm influência nas decisões. Então, por que não discutir com eles? Nós já fizemos uma reunião domingo à noite na minha casa, sabe? Marcamos reuniões ontem e hoje vai terminar na minha casa com o almoço que eu vou oferecer
os nossos companheiros que estão elaborando a nova proposta. Bom, Marina Demore, CNN. Bom dia, presidente. Ainda falando sobre essa questão, né, envolvendo o IOF e as negociações com o Congresso Nacional, o senhor vai se reunir daqui a pouco, então, como disse, com a equipe do senhor, com a cúpula do Congresso, para discutir essas medidas. Eu queria saber se o governo está disposto a discutir a desvinculação do salário mínimo de benefícios sociais e ajustes nos pisos de saúde e de educação no orçamento, mas também queria falar com o senhor sobre uma questão mais política. No último domingo, o senhor fez uma certa meia-culpa, assumiu que o Executivo precisa aprender que é necessário conversar antes com o Congresso Nacional sobre as medidas enviadas ao Legislativo. Então, queria saber se o senhor admite que houve, de certa forma, um erro no anúncio desse decreto, né? E se houve uma falta de atenção para calibrar essa repercussão negativa sobre o assunto, que é um assunto que... Deixa eu lhe falar. Na nossa vida pessoal, você como jornalista, de vez em quando você faz uma pergunta que quando termina a pergunta você fala, não era essa que eu queria fazer, eu poderia fazer outra pergunta, eu tenho uma coisa melhor para fazer. Isso é a vida. Olha o que a Fazenda fez. A Fazenda trabalhou e era uma sexta-feira que fez o anúncio, tá? Eu já não estava mais aqui, poderia ter feito uma discussão, sabe? Não aconteceu, porque era uma sexta-feira e eles queriam anunciar rápido isso, para dar tranquilidade à sociedade brasileira. Eu não acho que isso tenha sido erro, não. Eu acho que foi um momento político, sabe? Em nenhum momento, o companheiro Haddad teve qualquer problema de rediscutir o assunto. Em nenhum momento. Aquilo, a apresentação do OEF foi o que eles tinham pensado naquele instante. Sabe? Aí se aparece alguém com ideia melhor e ele topa discutir, vamos discutir. É isso que a gente tem que fazer. Essa discussão que eu acho que a gente tem que fazer com as lideranças é porque nós precisamos dar um voto e um crédito aos nossos líderes. Ninguém pode ser líder do governo e o governo mandar alguma coisa para lá sem conversar com eles. Essa é uma prática política que nós temos que aprender a fazer. Toda vez que a gente toma uma atitude sem conversar com as pessoas que vão ter que nos defender e defender a proposta, a gente pode cometer erros. Porque muitas vezes gente nossa tem proposta de mudança. Eu estou lembrado que a semana retrasada eu fiz um ato aqui sobre a questão da redução do preço da energia. Eu não tinha assinado a medida provisória ainda. Nós fizemos a exposição para todos os líderes da Câmara e do Senado, para o presidente da Câmara e do Senado. Depois que nós fizemos a exposição, ouvimos 4 ou 5 líderes falar e depois eu assinei a medida provisória. Não houve tempo de fazer isso no OEF, porque eu já nem estava mais aqui, tá? Mas eu acho que o esforço que a Fazenda está fazendo é apenas para dar tranquilidade ao povo brasileiro que em economia não tem mágica. A gente não inventa as coisas. E quem pensa que tem mágica, quebra a cara. Né? Vocês estão lembrados de uma famosa frase dita no primeiro mandato meu. A gente não dá um cavalo de pau num transatlântico do tamanho do Brasil. Você pode dar num fusquinha, mas num país desse tamanho você não dá. Então o que nós queremos é trabalhar com muita seriedade. Vamos pegar, sabe, as coisas que nós estamos fazendo aqui, sabe, que eu devia ter falado na abertura, mas não falei, a questão do INSS. Ou seja, nós detectamos que tinha um desvio. A gente poderia ter feito um show de pirotecnia, como sempre se faz nesse país. Vamos fazer um show de pirotecnia, toda a imprensa dá manchete de jornal, uma semana depois todo mundo esquece e o roubo continua. O que é que nós fizemos? Fizemos aquilo que um governo sério faz. Colocamos a Polícia Federal, a CGU, para fazer investigação minuciosa de tudo, até chegar aonde a gente queria chegar, que era nas pessoas que cometeram o erro. E todo mundo sabe que isso é um erro feito no governo passado, possivelmente propositadamente. A gente ainda não está, sabe, fazendo as coisas, denunciando ainda muito fortemente, porque nós temos que apurar. Eu sou contra fazer denúncia contra alguém se você não tem prova. Então, nós queremos ir a fundo. A CGU é muito séria, a Advocacia Geral da União é muito séria e a Polícia Federal é muito séria. Então, nós vamos investigar. Quem errou
vai ser punido. E o que vai acontecer? Nós vamos devolver o dinheiro para os aposentados que foram lesados pela quadrilha, sabe, que roubou aposentado. Antigamente as pessoas roubavam banco. Antigamente as pessoas roubavam gente rica, mas agora está pobre roubando pobre. É quadrilha de aposentados, sabe, montada em nome dos aposentados, roubando aposentado. E não é possível. Então essas pessoas serão punidas. Nós não queremos punir nenhuma entidade de forma precipitada, por isso a cautela que eu disse à CGU, disse à Polícia Federal, muita cautela para a gente não levar uma pessoa a ser crucificada e depois a gente não pede desculpa. Eu quero que não tem importância que demore uma semana a mais, um mês a mais. O que eu quero é somente a verdade para a gente punir quem que tiver que ser punido. Só quem não pode ser punido são os aposentados. Esses precisam ser ressarcidos e nós vamos ressarci-los imediatamente. O que nós estamos pedindo é dando uma chance às entidades para que elas apresentem prova da veracidade da assinatura das pessoas. Até agora não apresentaram. Se algum apresentar, será levada muito a sério, será investigada corretamente e se ela não cometeu nenhum erro, ela não tem que pagar o preço. Mas as outras terão que pagar o preço. Com perda de patrimônio, sabe, com devolução daquilo que puder devoluir, para que a gente possa ajudar os aposentados a andarem de cabeça erguida nesse país. Vamos agora para Fábio Murakawa, do Jota. Sobre a desvinculação do salário mínimo, presidente. Sobre a desvinculação do salário mínimo. Veja, eu não falei, não foi porque eu não quis falar, não. É porque, como eu não discuti o acordo que eles estão fazendo, eu não posso dar palpite, sim ou não. É que as pessoas, não, eu preciso ver qual é a proposta. As pessoas estão discutindo. Vão me apresentar. Eu não posso ser o estragador, sabe, de uma reunião que está durando há 2 dias e dar um palpite aqui favorável a contra, uma coisa que eles nem estão propondo. Então, com muita cautela, eu vou almoçar. Enquanto eles comem, enquanto eles falam, eu como, depois eu vou falar e eles vão comer, mas eu quero ver cada item da proposta para saber o que é possível a gente se colocar de acordo. Fábio. Bom dia, presidente. Fábio Murakawa aqui do Jota. Na semana passada, a ministra Marina Silva foi massacrada no Congresso, né? No momento em que se discute lá umas novas normas de licenciamento ambiental que ela e ambientalistas chamam de pacote da destruição. Mas minha pergunta não é sobre a Marina. Minha pergunta é: o senhor concorda com essas regras do licenciamento? O senhor tende a vetar boa parte deles? E 2, o senhor não acha que regras tão frouxas para o licenciamento ambiental podem atrapalhar esse acordo com a União Europeia, uma vez que os agricultores europeus, especialmente os franceses, sempre usam essa questão ambiental para barrar a entrada de produtos brasileiros por lá? Olha, vamos responder essa pergunta em 2 tempos. Primeiro, a companheira Marina Silva é uma companheira da mais extraordinária lealdade ao governo. É uma companheira que eu tenho 100% de confiança nela. É uma companheira que eu tenho certeza que tem 100% de confiança em mim. É uma companheira que tudo que ela faz, ela se propõe a discutir comigo, tudo. Quando terminou as agressões a ela no Senado, eu recebi um vídeo e eu liguei para ela, dando os parabéns por ela ter se retirado pelas ofensas que fizeram e pela grandeza da atitude dela, primeiro. A segunda coisa, com relação à demora, às vezes, e você há de convir que é normal que haja demora. Se você fosse ministro do Transporte, quando você tem o compromisso de fazer uma quantidade de obras e um dos fatores que está atrasando é a questão do IBAMA, obviamente que o ministro do Transporte fica discutindo com o IBAMA. Se é uma hidrelétrica, também o ministro vai ficar discutindo com o IBAMA. Nem se discute com a ministra no primeiro momento. Nem se discute com a ministra, ou seja, você discute qual é. Nós reconhecemos que muitas vezes o IBAMA, só para você ter ideia, quando eu votei em janeiro de 2023, o IBAMA tinha 700 funcionários a menos do que tinha quando eu saí em 2010.
15 anos depois. Então, obviamente que, nós sabemos que muitas vezes a morosidade do IBAMA não é nem má fé. Muitas vezes é a falta da quantidade de especialistas e muitas vezes é a exigência, da capacitação técnica que as pessoas precisam para fazer as coisas. Se você não tem todas as pessoas que você precisa, demora mais. Eu, sinceramente, veja, muitas vezes não sou chamado a esse debate porque as coisas ficam entre os ministros do meio ambiente, o ministro, da área. Mas a Marina é uma pessoa extraordinária e ela tem tudo. Não há coisa que a Marina faça que ela não venha discutir comigo. E tudo que é aprovado lá passa na minha mesa. Portanto, não há nenhum problema. Vai continuar sendo um motivo de atrito sempre. Já foi no primeiro mandato, no segundo mandato, no terceiro mandato, foi no governo do Fernando Henrique Cardoso, foi no governo do Sarney, foi no governo de todo mundo. Sempre haverá atrito, divergências entre as pessoas que concedem e as pessoas que têm que querem receber. Isso vale para crédito bancário, vale para liberação de orçamento, isso vale para qualquer área do governo. Tem problema, porque se o IBAMA der uma autorização precipitada, quem vai para cima dele é o Ministério Público. Então eles também têm preocupação. Eles também têm muita responsabilidade. E é por isso que muitas vezes eles são muito exigentes. O que nós precisamos é ter paciência de que nada deixa de ser resolvido sentado numa mesa de negociação, conversando. E é isso que nós fazemos. Quando não tem solução, vem para a minha mesa e a gente decide. O senhor concorda com essas novas regras? Eu não conheço as regras. Eu não conheço as regras ainda. Isso vai chegar para mim analisar, já chegou, deve ter chegado já, na Casa Civil, depois vai chegar para mim. Quando chegar, eu vou te dizer se eu concordo ou não com as regras aprovadas. Tá? Murilo Fagundes, do SBT. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Presidente, minha pergunta é sobre as sanções dos Estados Unidos, prometidas pelos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. O senhor criticou a postura dos Estados Unidos no último fim de semana, mas minha pergunta é a seguinte: o governo prepara uma resposta política se essas medidas forem concretizadas? O governo tem tido esse contato com o ministro Moraes? É da intenção do governo se posicionar de uma forma mais concreta se essas medidas, então, vierem à tona? Olha, eu não conversei com o ministro Mauro Vieira porque ele foi, na frente para tentar organizar minha chegada em Paris. Mas eu vou dizer para você o que eu penso, tá? E o que eu pensava vai ser a decisão do governo. Primeiro, é inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de um outro país. Se você concorda ou você não concorda, silencie. Porque não é correto você dar palpite. Não é correto você ficar julgando as pessoas. Eu já tive o meu passaporte suspenso nos Estados Unidos. Eu já tive o passaporte suspenso. Eu acho que os Estados Unidos precisam apenas compreender que respeito à integridade das instituições de outros países é muito importante. É muito importante, porque nós achamos, que num país não pode ficar se intrometendo na vida do outro, querendo punir um outro país. Isso não tem cabimento. Então, a minha oposição na questão do comércio, na taxação que foi feita com relação ao Brasil, a orientação que nós demos é o seguinte: primeiro, nós vamos tentar gastar todo o tempo possível negociando. O ministro Alckmin e o ministro Mauro Vieira já fizeram várias reuniões. Segundo, se não houver um acordo, nós vamos entrar na Organização Mundial do Comércio ou vamos fazer, uma decisão de ter uma reciprocidade. É isso que vai acontecer. Eu acho que o mundo tem regras civilizatórias para a convivência entre os países. O multilateralismo foi uma das coisas mais extraordinárias criadas depois da Segunda Guerra Mundial. E é importante a gente respeitar. E como eu gosto de respeitar, eu gosto de ser respeitado. Tá? Então, por enquanto, o que nós temos é fala de pessoas, mas pode ficar certo que o Brasil vai defender não só o seu ministro, mas defender a Suprema Corte. O que é lamentável
O que é lamentável é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. Um cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump e de assessor do Trump, pedindo intervenção na política brasileira. Então não é possível aceitar isso. É só ler a entrevista na Veja que vocês vão saber de quem que eu estou falando. Isso sim é desrespeito ao Brasil. Isso sim é provocação. Esse cidadão pensava isso da Suprema Corte quando mentia a meu respeito? Ele pensava, você conhece alguma fala dele, sabe, questionando a Suprema Corte? Não. O pai dele, quando nega a justiça eleitoral, não nega os votos que seu filho receberam, só nega o dele. Não nega o voto dos senadores que foram eleitos, só nega o dele. Então é preciso que haja um mínimo de bom senso. Se essa gente pensa que vai ganhar a consciência da sociedade com mentira, é um ledo engano. Eu tenho dito publicamente, ou seja, nós temos consciência de que a verdade precisa vencer na sua disputa política, para que a gente não esteja vendo acontecer o que está acontecendo nesse país, o que está acontecendo em outros países. A convivência democrática é a única coisa saudável para que a sociedade possa viver em paz. E isso exige que a gente respeite as decisões. Eu, muitas vezes, prejudicado na Suprema Corte, eu dizia, a gente não comenta a decisão da Suprema Corte. Tomou a decisão, eu só posso recorrer para Deus. Eu recorri para a ONU, ganhei, mas a Suprema Corte não aceitou. Vou fazer o quê? Eu não vou ficar brigando com a Suprema Corte. Então, se tem um juiz que não faz o que eu quero, sabe, esse cidadão foi indicado pelo presidente da República e indicado e referendado pelo Senado. E todos merecem respeito. Eu não quero saber se foi Dilma, se foi Bolsonaro, se foi Temer, se foi Sarney, se foi Fernando Henrique Cardoso, se foi Lula que indicou. Se ele indicou e passou nas instâncias que tem que passar, ele tem que ser respeitado. Só isso. Tayane Mello, Band News. Bom dia, presidente. O senhor estava comentando agora sobre a questão do INSS, né? Mais perto do microfone, querida. O senhor estava comentando sobre a questão do INSS, das fraudes, que as fraudes começaram no governo passado e tudo mais, mas levando em conta as investigações e que associações ligadas ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, foram citadas, com TAG, Sindinap também, que o irmão do senhor é vice-presidente, inclusive. O que o senhor acha de, depois do pente fino que for passado, que o Ministério da Previdência já falou, inclusive, que essas associações elas continuem atuando por meio, né, do INSS, fazendo esse vínculo entre beneficiários e essas associações? O que o senhor pensa a respeito disso, desse trabalho das associações continuar depois de todos esses escândalos? Olha, os pagamentos que eu sei foram suspensos para todas as entidades. O que eu sei é que nós vamos agir diferente, sempre partindo dos pressupostos que todo mundo merece a presunção da inocência. O que nós estamos dando é um tempo das pessoas provarem se estão certas ou erradas. E as investigações continuam. Essas pessoas serão punidas. A hora que encontrar o chefe, vai ser preso, vai ter que ter um processo. Não é o presidente da República que manda prender, é a justiça que manda prender, isso vai ter um processo. Mas nós estamos fazendo disso um exemplo de como deve agir um governo na averiguação de denúncia nesse país. Sabe, não terá brincadeira da nossa parte. A nossa preocupação, além de permitir que as instituições que têm que fiscalizar, fiscalizem, é permitir que o governo comece a tratar de ver o pagamento mais rápido possível das pessoas que foram lesadas. É por isso que nós estamos exigindo a prestação, sabe, de conta das entidades e estamos atendendo as pessoas que estão, sabe, pela internet comunicando ao governo que não assinaram.
Nós vamos com muita tranquilidade nisso e com muita calma, para que a gente possa mostrar o respeito que a gente tem na apuração de denúncias contra qualquer que seja as pessoas desse país. Mas sobre as associações, você acredita que elas devem continuar funcionando mesmo, né, fazendo esse trabalho mesmo depois do... Veja, se elas provarem que são inocentes, nós vamos ter que tomar uma decisão. Tem uma decisão que, na minha opinião, é o seguinte: a gente não deve fazer o desconto. Tá? Se as pessoas não mandarem documento provando, sabe, com A mais B, não tem por que liberar. Houve um erro, porque houve um afrouxamento no governo passado das regras. Ou seja, começou as pessoas a mandarem nomes sem nenhuma fiscalização, sem nenhum critério. Então, isso acabou. Acabou, definitivamente acabou. Agora vamos para Evelyn Paola, do Poder 360. Bom dia, presidente. Muito bem, nós estamos acompanhando a coletiva que o presidente Lula está fazendo ao vivo em Brasília com jornalistas. Ele convocou para literalmente responder às dúvidas que os jornalistas têm. Uma coletiva sem tema pré-definido e que você está acompanhando tema após tema que o presidente está respondendo.